6h17 da manhã, a subida do Morro da Providência fervendo desde cedo, 24 graus, o dia amanheceu super abafado e acho que vai chover, beleza? Como é do conhecimento geral, eu tenho a séria pretensão, verdade mesmo, do fundo do meu coração, de me afastar um pouquinho desse nicho. Como vocês sabem, não é ele que gera a visualização que assegura a monetização do meu canal, nada disso. No entanto, eu quero aproveitar a visualização de pessoas que têm algum entendimento espiritual, pessoas de fé, etc., para dividir alguns pontos de interrogação, algumas coisas que passam pela minha cabeça há muito tempo e até hoje eu não vi resposta para essas coisas, né? Veja, problemas todos temos, né? Acredito que pouquíssimas pessoas tenham uma vida perfeita. Acredito do fundo do coração que muita gente pode ter uma vida feliz, no entanto, uma vida perfeita é rara, né? E enfrentando um dos meus problemas do lado de cá, né? Até essa foi uma das razões por eu não ter gravado o vídeo ontem. Eu sou muito diferente dessa galera cara de pau, né? Eu sou muito sincero, pessoal. Nos dias em que as coisas não vão bem, a impressão que eu tenho é que nem a voz sai. É muito diferente, né? Pelo menos em relação a mim. E e nesse momento ruim eu pensei, puxa vida, por que não ouvir uma palavra, né? Como os evangélicos dizem. Poxa, fui atrás de um canal que eu sou inscrito, mas não é um canal que eu acompanho. De um cara, inclusive, que é lá do Paraná, sabe? Eu morei no Paraná durante muitos anos da minha vida, durante mais de... Nossa! E comecei a ouvir, né? De repente ele começou a falar do Chile, pessoal. Começou a falar que Deus ia balançar as montanhas do Chile, alguma coisa, tal e coisa, e começou a fazer isso ontem, segunda-feira, né? Dia 28. E aí eu falei, nossa, mãe do céu, que coisa curiosa, né? Será que o Chile tem terremoto? Pensei, puxa vida, eu já ouvi falar que no Chile poderia haver maremotos, né? Mas eu dando atenção realmente às coisas que o sujeito falou. Quando eu coloco, enquanto eu ouvia a pregação, eu coloco no Google ali Chile terremoto, e as exatas informações que ele passava ali, né, como algo que viria a acontecer, como algo que se daria no futuro, foram notícias que estiveram disponíveis no Google dia 27, dia 26 e 27. Ou seja, sábado e domingo agora. E eu não vou mentir para vocês, pessoal, eu me enchi de dúvidas, porque eu estava super ouvindo as coisas que ele estava dizendo, estava super de coração aberto ali para entender as coisas que ele trazia, para eventualmente me apropriar das coisas que ele falava, tomar posse, né, tal. E de repente aquilo foi tão frustrante, mas tão frustrante, que juro para você, eu não consegui entender o sentido daquilo, né? Ele, na noite do dia 28, né, profetizava contra o Chile informações que estavam disponíveis no Google dia 27 e 28, ou seja, inclusive eventos que já haviam acontecido. Né? Que tem picareta. E olha, e não eram poucas pessoas. Se eu não me engano, haviam 6.000 pessoas. 6.000 pessoas naquela live, sabe? 6.000 pessoas naquela live.
E assim, e os poucos dias que eu acompanhei esse sujeito, eu não ouvi falando de pessoas específicas ou tentando trazer situações. Não vou mentir para vocês, para mim foi mais um banho de água fria, né? E ali eu comecei a ler o chat, comecei a acompanhar e ver o povo pedindo compaixão, clamando a Deus misericórdia pelo Chile e tal e coisa. E aí eu comecei a me lembrar, pessoal, das minhas perguntas, né? Uma das coisas mais graves, na minha opinião, e isso é uma coisa que eu lanço inclusive como pergunta a quem leva a sério as coisas da fé, porque religião, religiosidade e espiritualidade evangélica é muito diferente de ciência, né? Não que eu entenda algo de ciência de forma nenhuma, mas a ciência se propõe a fazer experimentos replicáveis, ou seja, aquilo que está escrito e nas mesmas condições, né, de temperatura e pressão, espera-se que possa ser reproduzido, né? E eu vejo, pessoal, acompanho pessoas há muitos anos, eu tenho uma proximidade muito grande com pessoas desse meio, e principalmente pessoas desesperadas. Eu estou sendo muito sincero aqui, pessoal, não é uma propaganda contrária, espero que vocês entendam. Mas os evangélicos que eu conheço são pessoas que vivem o desespero, pessoal, e eu vou explicar para vocês por quê. São pessoas que, primeiro, passam a vida inteira, né, sendo ensinadas a não questionar, porque qualquer questionamento que fizerem correm o risco de terem a mão de Deus pesada sobre si, né? Então a primeira coisa que aprendem é isso, é a não questionar nada, não coisas nem pessoas. Aprendem a não questionar a falta da bênção sobre si, né? A sua bênção não chegar. Porque se questionarem, a mão de Deus pesa. Número 2. Além de aprender a não questionar, aprendem que se a bênção não chegou, não é culpa de Deus, e não que eu esteja querendo culpar Deus, nada disso, pessoal, nada disso. Mas é que alguma coisa está acontecendo na sua vida, algum pecado oculto, alguma coisa aconteceu que a saúde não veio, a vitória financeira não chegou, a vitória nos relacionamentos, a salvação do casamento, o livramento dos filhos, né? Porque os pedidos no meio evangélico, eles são, me parece que eles seguem um determinado padrão, né? Como de todos nós. A gente quer o livramento dos nossos filhos e a proteção de Deus. E Deus dá livramento, eu tenho plena convicção, né? Principalmente das drogas, da bebida, do álcool, salvação do casamento, né? Se livrar das dívidas, etc., tal e coisa. E as pessoas, ao invés de viverem viverem os princípios cristãos. Um dia eu vou conversar com vocês, por exemplo, sobre algo que eu aprendi no mestrado lá no ano de 2007, um professor de economia falando a respeito. O cara não era crente, não era evangélico, era ateu inclusive. Os princípios bíblicos, ele falava o princípio de José, como enriquecer com o princípio de José, ou seja, a necessidade de todo ser humano separar 20% da sua fração de renda líquida, até que tenha dinheiro suficiente para passar um ano sem trabalhar, mantendo o mesmo padrão. É muito legal, um dia eu vou falar a respeito sobre isso. Então as pessoas, ao invés de viver os princípios bíblicos para alcançar o sucesso, elas oram e quebram as suas caras, né? Quebram a cara mesmo, porque muitas vezes essa vitória não vem, a vitória não chega, né? E o que chega é a decepção, é a tristeza, né? E é claro que você que está ouvindo aí vai dizer, poxa, Daniel, mas você acabou de responder, não vive o princípio bíblico, tal e coisa, né? Eu assisti um videozinho da Thalita alguns dias atrás, aquela trans maravilhosa, inteligentíssima, sabe? Eu não sei se está disponível ainda a fala dessa trans lá no canal.
puxa, não sei se está no Fala Povo ou no A Casa Caiu, em que ela fala a respeito da homossexualidade, entre aspas, para quem entende como pecado. Ela explica o seguinte, olha, as pessoas precisam ser orientadas com clareza. Ela vai ter que sacrificar a sua sexualidade e viver esse sacrifício da sua sexualidade por toda a vida, mas não haverá mágica nem transformação. Ninguém vira homem, ninguém vai começar a gostar de menininha, é uma fantasia. Achei aquilo muito lúcido. E eu percebi na fala dela que isso se aplica a muitas outras coisas na vida cristã, né? As pessoas têm a fantasia que as mágicas vão começar a acontecer e essas mágicas não acontecem, né? E muito provavelmente as pessoas precisem ser ensinadas que, se quiserem estar nesse meio, é assim. No entanto, pode ser que nada disso aconteça. E quando as coisas não acontecem, e quando a gente conhece pessoas que são dedicadas, verdadeiramente dedicadas, pessoal, pessoas que oram por suas famílias, oram por seus maridos, se transformam e não veem essa mudança do lado de fora, o que os líderes religiosos fazem? Geralmente atribuem à pessoa a culpa pela falta do seu sucesso, né? E aí isso gera um desespero gigantesco. Diante de tudo isso, diante de profecias que leem matérias para trás, aí eu começo a pensar, gente, como se desenvolver diante de tudo isso, né? Será que é do lado de fora que a gente precisa buscar essas respostas? Ou será que é do lado de dentro que a gente precisa começar a tentar encontrar a maneira de se aproximar da divindade, a maneira de se aproximar de um caráter que ele tivesse entendido como positivo? Será que é necessário, juro para vocês, será que é necessariamente numa associação religiosa que esse Deus que fez céu, terra, universo, vai se apresentar para mim ou para você? Cada dia eu acabo duvidando mais. Falou? Grande beijo, desculpa as perguntas aí, mas quando a gente faz perguntas, quem sabe alguém responda, né? Um abraço.